Bom dia a todos os irmãos, nesta manhã de domingo. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E você que recebeu o link para o culto desta manhã, aproveite para repassar também a parentes e amigos para que tenham oportunidade de adorar a Deus juntamente conosco nesta manhã. Nós vamos ler a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 5 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é tão maravilhoso e tão grande, nós não sabemos por que fomos escolhidos por Deus. E o hino 105, no nosso cenário, é o hino que diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido. E nós vamos louvar a Deus através deste hino 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se mãos ou áureos, se as vem até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco. O Senhor é um Deus misericordioso. Por causa das tuas misericórdias,
O Senhor nos alcançou. Não há nada em nós para motivar a tua graça e a tua bondade. Nós éramos pecadores, miseráveis, mas fomos chamados das trevas para a tua maravilhosa luz. Nós te adoramos por tão grande amor para conosco, pela tua graça que nos alcançou e transformou as nossas vidas para sermos novas criaturas, para sermos filhos de Deus, para sermos uma nova geração, para servir e para amar ao Senhor. Nós te adoramos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o conjunto Êxodos.
Leiamos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o momento de nos aproximarmos do Senhor Jesus, e nos convida a irmos à sua presença com mansidão, com suavidade, com a sua doçura. Coloque a sua vida, a sua família na presença do Senhor. Nós vamos cantar o cântico Doce Nome. E logo após este cântico, o reverendo Paulo Martins estará intercedendo por você e pela sua família. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Oremos.
Senhor, fale conosco nesta manhã. Usa todos os atos deste culto como instrumento do Senhor para abençoar a Tua igreja, para abençoar as nossas vidas. Intercedemos, ó Deus, de maneira especial pelas famílias da Tua igreja. E suplicamos, ó Pai, que a boa mão do Senhor esteja estendida para suprir as necessidades de cada família, de cada irmão, de cada pessoa que compartilha conosco deste momento, nesta manhã. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão necessitando de uma visitação especial do Senhor. Intercedemos, ó Deus, pelas pessoas que estarão completando mais um ano de vida no decorrer desta semana. Que o Senhor continue a acrescentar bênçãos sobre estes irmãos. E que, ó Deus, muitos outros anos sejam vividos na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Usa o Teu servo, o reverendo Robson, que vai ministrar a Tua palavra. Que ele seja instrumento nas Tuas mãos, a falar-nos conforme os Teus propósitos. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a declamação da poesia Fica, Senhor, Comigo. De Gioia Júnior, Fica, Senhor, Comigo. Fica, Senhor, comigo. A noite é vasta e fria. Segura minha mão até chegar o dia. Em Tua companhia é claro o meu caminho, e eu não quero ficar para sempre sozinho. Não fosse o Teu cuidado, eu por certo estaria abatido e infeliz numa senda de espinho. Fica, Senhor, comigo. O coração da gente é fraco e pequenino e bate fortemente ao ruído menor dos prenúncios fatais de procelas cruéis e rudes temporais. Dá que eu possa sentir, Senhor, eternamente, amparando o meu ser, Teus braços paternais. Fica, Senhor, comigo. A mocidade passa como a leve espiral escura de fumaça. E a solidão do velho é triste, sem alento, e plena de incerteza e mau pressentimento. Ao Teu lado eu terei consolo na desgraça, conforto na miséria e paz no sofrimento. Fica, Senhor, comigo. Os meus olhos sem luz querem também Te ver na estrada de Emaús da minha vida, pois só Tu és meu abrigo, meu amigo melhor, meu verdadeiro amigo. Por isso é que Te peço, ó bendito Jesus, eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo. Nós vamos ouvir o coral da igreja louvando ao Senhor. Haja paz.
Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versos de 1 a 10, texto que servirá para a nossa meditação nesta manhã. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Oremos. Querido Pai Celestial, na Tua presença nos encontramos e pedimos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito, abrindo os nossos corações para compreender a Tua palavra. Dá, ó Deus, a iluminação ao nosso espírito para acolhermos, para recebermos esta palavra, sermos edificados, fortalecidos com ela e sermos anunciantes da mensagem de paz e justiça que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra Jonas significa pombo. Nós lembramos do pombo-correio, mensageiro, que viaja centenas de quilômetros para levar mensagens importantes para os seus donos. Há uma história muito interessante de um pombo chamado cher ami, que em francês significa querido amigo. Os pombos foram muito utilizados na Primeira Guerra Mundial. Algumas tropas tinham alguns pombais e mandavam mensagens, notícias da guerra para os seus comandantes. Na Primeira Guerra Mundial, os americanos começaram a jogar bombas para os alemães, mas sem saber estavam atingindo os próprios americanos. E ao atingir, um grupo de aproximadamente 500 soldados começou a ser atacado pelas suas tropas amigas, e a maioria dos seus pombos tinha morrido porque tinha sido abatido por atiradores alemães. Os pombos, eles tinham câmeras fotográficas em que eles deduravam onde estava localizado o inimigo. Sobrou apenas um pombo, o pombo cher ami, querido amigo. Eles mandaram um recado para as tropas amigas, dando a sua posição. E aquele pombo voou, foi atingido, ficou cego de um olho, perdeu uma de suas patas, mas ele conseguiu chegar. E cerca de 194 soldados americanos ainda restaram vivos, porque a mensagem chegou e eles puderam ser socorridos.
Este pombo foi condecorado na França e depois foi condecorado nos Estados Unidos como um herói por ter salvo aqueles 194 soldados americanos. Deus chamou Jonas para anunciar uma mensagem de salvação. O livro de Jonas tem como tema: ao Senhor pertence a salvação. E Deus chamou Jonas para ser mensageiro da paz, mensageiro da salvação, e levar esta mensagem para os ninivitas. Jonas não amava os ninivitas. Jonas, por isso, fugiu da presença de Deus. E sabemos a história. Jonas fugiu, Jonas foi acometido por uma grande tempestade, foi lançado nas águas, foi salvo das águas, e nós podemos aprender como a graça de Deus se manifesta de uma maneira extraordinária, restaurando um profeta desobediente, salvando uma nação ímpia e perversa e manifestando o seu perdão. Nesta manhã nós queremos pensar sobre a manifestação da graça de Deus. Em primeiro lugar, a graça de Deus se manifesta quando Deus restaura os seus próprios líderes, que muitas vezes caem em pecado, que desobedecem a Deus, se afastam do Senhor, mas Deus não desiste daqueles que Ele chama e daqueles que Ele ama. Deus chamou Jonas, Deus não desistiu de Jonas, Deus foi atrás de Jonas, Deus salvou Jonas da morte. Há duas palavras, amados irmãos, que são significativas, que aparecem no livro de Jonas. Dois verbos. O primeiro verbo é o verbo descer, que aparece 3 vezes. E esse verbo fala da atitude do homem rebelde se afastando de Deus. E o verbo subir, que fala da ação de Deus restaurando os seus servos. 3 vezes a palavra descer aparece no livro de Jonas. Jonas desceu para Jope para fugir da presença de Deus. Jonas desceu para o porão do navio que ia para Tarsis, tendo uma vida completamente indiferente à vontade de Deus, à palavra de Deus. Como consequência do seu pecado, Jonas desceu ao fundo do mar, no ventre do peixe, estando à porta da morte, que é a consequência do pecado. Então a palavra descer é uma palavra que fala daqueles que se afastam de Deus. Pessoas que se afastam de Deus são pessoas sempre descendentes, estão sempre caindo, estão sempre descendo, fugindo da presença de Deus, através da desobediência, indo em direção à morte. Mas a palavra subir fala da ação de Deus, e o próprio Jonas, no seu livro, na sua oração, ele diz: mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Amados irmãos, o caminho para cima é a obra da graça de Deus. Alguém que está indo em direção à morte, alguém que caiu na profundeza do pecado, por si mesmo não pode se libertar do pecado, carece inteiramente da graça de Deus. Jonas, no fundo do mar, no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, e a graça de Deus se manifestou salvadora na sua vida, restaurando a sua vida. Quando nós caímos em pecado, quando nós nos afastamos de Deus, desobedecemos a palavra de Deus, nós precisamos clamar com o coração quebrantado, com o coração arrependido, pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, reconhecendo sinceramente os nossos pecados, sem desculpas, sem justificativa, porque não há desculpa e justificativa para a desobediência a Deus. E quando nós clamamos, a palavra de Deus diz que Deus é um Deus gracioso, que perdoa aquele que confessa sinceramente o seu pecado.
O que Deus fez com Jonas, apesar da sua rebeldia? Deus não desistiu de Jonas. Deus encontrou-se com Jonas. Lá no fundo do mar, lá no ventre do peixe, lá estava o Senhor. O Salmo 139 diz: se faço a minha cama no mais profundo abismo e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Lá no ventre do peixe estava o Senhor, com Jonas, ouvindo a sua oração, encontrando-se com ele, restaurando, porque o Senhor não abandona os seus servos. O Senhor não abandona aqueles que Ele chama e que Ele ama. Deus não só encontrou-se com Jonas, mas Deus falou com Jonas. Deus falou primeiramente a Jonas, mandando ele ir a Nínive, mas ele não ouviu. Então Deus teve que falar através de uma tempestade, Deus precisou falar através de um peixe, e não falou verbalmente com Jonas. Mas agora que Jonas se arrependeu, voltou-se para o Senhor, então o Senhor falou com Jonas e mandou que ele fosse novamente para Nínive. Deus então comissionou Jonas, dando a ele uma segunda oportunidade, dando uma nova oportunidade para ele obedecer a Deus, para anunciar a palavra de Deus. Nós vemos, amados irmãos, na palavra de Deus, muitos servos do Senhor que muitas vezes desobedeceram a Deus, que Deus deu nova oportunidade. Abraão fugiu para o Egito e mentiu, mas Deus lhe deu outra chance. Moisés matou um homem egípcio e fugiu, mas o Senhor não abandonou Moisés. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus o restaurou. Deus, amados irmãos, chama seus servos, chama os seus líderes, molda, reforma, porque Ele deseja usar, apesar das suas fraquezas, apesar das suas falhas. E o Senhor então desafiou Jonas a pregar à grande cidade de Nínive. 4 vezes no livro de Jonas aparece a expressão que Nínive era uma grande cidade. Nínive era grande em sua história. Foi fundada por Nimrod, que era bisneto de Noé, e tornou aquela cidade grande e famosa. Era grande em tamanho, tinha um perímetro de 95 quilômetros de muralhas que protegiam e cercavam a cidade. Era grande em esplendor e influência, era uma cidade rica, uma cidade forte, uma cidade poderosa, com um comércio intenso, mas era também grande em crueldade e em pecado. Era o povo mais cruel do mundo. Era um povo que tratava os seus escravos com toda a forma de violência e de crueldade. Abandonavam os bebês e as crianças porque não tinham prazer e não queriam cuidar delas. A palavra de Deus diz que é o pecado desta cidade subiu até o Senhor. E Deus então comissiona Jonas e manda ir a esta grande cidade, que era grande em pecado. Mas o Senhor que envia os seus profetas é o Senhor que protege, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que tem propósito na sua obra. E Deus manifestou a sua graça, restaurando o profeta Jonas e através dele promovendo um grande avivamento na cidade de Nínive. Mas em segundo lugar, amados irmãos, a graça de Deus se manifesta no arrependimento, e houve um grande arrependimento nesta cidade. Jonas pregou em Nínive sobre a ira de Deus. A mensagem de Jonas foi uma mensagem com apenas 5 palavras: 40 dias, Nínive será destruída. Foi uma mensagem da ira de Deus contra a cidade cruel e perversa de Nínive. Foi uma mensagem dura para a cidade mais perversa e mais poderosa do mundo. E qual foi o resultado
desta pregação tão pequena, tão simples, mas podemos pensar que Jonas encarnava a ira de Deus contra o pecado daquela cidade, porque afinal ele também tinha sofrido pela sua desobediência, e isso aumentava mais ainda a ira dele contra aquela cidade. E o resultado foi que os ninivitas, surpreendentemente, creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de sacos. O verdadeiro arrependimento, amados irmãos, é um reconhecimento sincero de pecados diante de Deus. E todos ali, até o rei, se mostraram humildes diante de Deus, trocando as suas vestes luxuosas por panos de saco, por vestes simples, colocando cinza em sua cabeça em reconhecimento do seu pecado. O rei decretou que o povo voltasse para Deus. O rei de Nínive foi quebrantado pela mensagem de Jonas, e ele fez um decreto em que ele pede que o povo faça jejum, que o povo não leve o seu gado para o pasto, vista-se de panos de sacos, e até mesmo os animais deveriam se vestir de panos de sacos para clamarem a Deus, para reconhecerem os seus pecados e pedirem que Deus perdoasse os seus pecados. E de fato houve arrependimento em Nínive. O arrependimento deve ser pessoal, o arrependimento pelos nossos pecados contra Deus. Amados irmãos, quando nós pecamos contra Deus, nos afastamos de Deus, muitas vezes temos a tendência de comparar os nossos pecados com os pecados de outras pessoas e de outros irmãos, e isso não agrada a Deus. Nós temos que comparar a nossa vida com o próprio Deus que é santo, amados irmãos. Os homens de Deus, quando tiveram uma visão de Deus, eles tiveram uma visão da sua miséria espiritual, tiveram uma visão da sua pecaminosidade, da sua indignidade diante de Deus. Isso é arrependimento. Não é pensar, eu pequei, mas o meu irmão peca mais do que eu. Não. O pecado desagrada a Deus. Deus é santo. E nós precisamos reconhecer a santidade de Deus e a nossa completa indignidade de estar na presença do Senhor. Mas o arrependimento também, amados irmãos, foi nacional. O rei decretou que todo o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Deviam se arrepender de desobedecer a Deus, deviam se arrepender de seus maus relacionamentos com as suas famílias e com seus vizinhos, mas deviam se arrepender também dos seus negócios desonestos, seus negócios fraudulentos, de suas falcatruas, de suas malícias, maldades e espertezas. Amados irmãos, há pessoas que muitas vezes cantam na igreja, mas lá fora estão vivendo uma vida ímpia. Seus negócios não honram a Deus, seus relacionamentos não honram a Deus. Um quebrantamento é um abandono completo dos nossos pecados. É nós nos esvaziarmos de nós mesmos e reconhecermos a necessidade de andarmos pelo padrão da palavra de Deus. Os ninivitas creram e se arrependeram dos seus pecados. Nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade, que Deus é santo, e precisamos andar à luz da palavra de Deus, à luz da santidade de Deus. Mas os ninivitas esperaram pela misericórdia de Deus. O rei disse: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará da sua ira, de sorte que não pereçamos. Como um povo que não teme a Deus pode clamar pela misericórdia de Deus? Amados irmãos, aquele rei teve esperança que Deus seria misericordioso e se apartaria do mal que ele tinha prometido através do profeta que ia fazer contra aquele povo. Nós ficamos pensando como que um profeta desobediente,
rebelde, que traz uma mensagem que não anuncia a graça, que não anuncia a misericórdia, só anuncia ira, condenação, maldição. Como ele tem um resultado tão extraordinário de que uma cidade inteira, o rei, suas lideranças, se humilham até o pó, completamente diante de Deus. Quando Deus manda o seu profeta anunciar a sua palavra, ele prepara o coração das pessoas para ouvirem a sua palavra. Naqueles dias que Jonas foi anunciar a palavra de Deus lá em Nínive, tinha havido um eclipse total. E os povos acreditavam que o eclipse total era uma maldição de Deus, dos deuses, sobre a nação, como se os deuses tivessem abandonado completamente a nação. Isso trazia um desespero muito grande, tanto aos reis, aos governantes, como ao povo. Também tinha havido humilhação muito grande sobre a nação, com a deportação de um rei. Eram tempos de crise, tempos difíceis. E quando nós pensamos na história de Jonas, que foi engolido por um peixe, que muitas pessoas céticas não acreditam, é muito interessante a maneira como Deus se comunica às culturas, às religiões e às pessoas de cada geração. Porque aquele povo acreditava em 7 seres sábios mitológicos que eram meio peixes e meio homens, e que vinham do mar. Então, quando a notícia chegou que aquele homem tinha sido engolido por um peixe e vomitado vivo na praia, e começou a anunciar a mensagem de Deus, eles creram na mensagem de Jonas. Creio que até Jonas ficou surpreso de ver uma resposta tão grande da sua pregação e da sua mensagem, em que a cidade inteira se converteu ao Senhor, deixando os seus pecados e voltando-se completamente para Deus. Deus é quem manda os seus profetas, Deus é quem prepara o coração, Deus é quem faz a obra, Deus é quem age de uma maneira extraordinária na vida do seu povo, das pessoas que ouvem a sua palavra. A graça de Deus se manifestou na restauração de Jonas. A graça de Deus se manifestou no arrependimento de uma grande cidade. A graça de Deus se manifesta no seu perdão. O nosso Deus é um Deus gracioso, amados irmãos. É um Deus que deseja perdoar, é um Deus que deseja salvar, é um Deus que deseja transformar a vida das pessoas. E a palavra de Deus, amados irmãos, diz que os profetas que anunciam a sua palavra são os seus mensageiros, seus embaixadores. O profeta Isaías diz assim dos profetas de Deus: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. A mensagem de Deus para os povos é que eles se reconciliem com Deus, que eles deixem os seus pecados, que eles creiam no Deus único e verdadeiro, que eles creiam em seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para morrer naquela cruz, para o perdão dos nossos pecados. Deus está com o seu braço estendido, com as suas mãos abertas para perdoar, para receber aquele que se arrepende do seu pecado, aquele que deixa a sua maldade, aquele que se volta sinceramente para o Senhor, querendo receber uma vida nova, querendo viver para honrar a Deus em toda a sua vida e em todos os seus relacionamentos. Jonas pregou a palavra de Deus aos ninivitas, pregou contra a sua vontade. Jonas pregou e viu uma conversão maravilhosa, 120 mil almas convertidas.
Muitos profetas não tiveram este privilégio de ver tão grande número de pessoas de joelhos, em prantos, com o coração quebrantado, diante da presença do Senhor. E nós ficamos a perguntar, mas será que houve de fato uma conversão verdadeira, uma conversão genuína? Alguns anos mais tarde, o profeta Naum anuncia a destruição daquela cidade por causa da sua maldade que voltou a ser praticada. E a resposta é sim, houve conversão genuína, porque Jesus disse que os ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão, porque ouviram a pregação de Jonas e creram. Jesus disse que aqueles ninivitas que ouviram a pregação de Jonas se arrependeram, creram, voltaram-se sinceramente para o Senhor, e eles de fato receberam a salvação do Senhor. Jonas ficou desgostoso. Jonas não se agradou de ver Deus manifestando a sua misericórdia sobre aqueles ninivitas. Para o nosso Deus, aqueles ninivitas, uma nação perversa e cruel, eram Xerami, queridos amigos. Para o nosso Senhor, todos aqueles que Ele ama e que Ele chama para a salvação, são Xerami, queridos amigos. Para Jonas, eram malditos inimigos. Por isso ele não se alegrou, não se agradou da conversão dos ninivitas. Para nós, quando nós olhamos para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, que ainda não conhecem o Evangelho, que muitas vezes são indiferentes à palavra de Deus, que muitas vezes zombam da palavra de Deus, nós devemos olhar com compaixão, com misericórdia para eles, como Xerami, como queridos amigos a quem Deus deseja que conheçam o Evangelho, sejam transformados pela graça de Deus e pela palavra de Deus. E nós devemos, como missionários, como embaixadores de Cristo, levar a palavra aos nossos amigos, através de um link no Zap, através de um evangelho, através de um folheto, através de um Novo Testamento, através de um livro devocional, através de uma oração, através de aproveitar uma oportunidade que Deus nos dá para levarmos a palavra de Deus para as pessoas que estão carentes da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos use nesta tarefa de anunciar a salvação do Senhor, a obra maravilhosa da graça de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 288. Aqui em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde vou, embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus, por Deus bendito.
chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a benção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus. Nós vamos orar, encerrando o culto desta manhã. Nós queremos comunicar aos irmãos que desejam entregar os seus dízimos e as suas ofertas, que a Secretaria da Igreja está aberta das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Lá tem um gasofilácio e você pode lá levar o seu dízimo, a sua oferta para missão e deixar ali no gasofilácio para a manutenção da obra do Senhor. Ore ao Senhor para que, através desses meios de comunicação, a palavra de Deus possa atingir muitas pessoas. Nesta semana ficamos sabendo que o estudo de quarta-feira, feito pelo reverendo Paulo, teve mais de 700 pessoas que puderam ouvir, e essa é uma notícia muito boa. Então louvamos a Deus por esta oportunidade tão extraordinária de levar a palavra de Deus a muitas pessoas, não apenas da nossa cidade, mas também de outros estados. Vamos orar, encerrando o culto desta manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem dado oportunidades extraordinárias, através dos meios de comunicação, de fazer o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação, chegar a muitas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela maneira graciosa como o Senhor lida com os servos a quem o Senhor chama. Servos e líderes que muitas vezes falham, fracassam, e o Senhor não desiste, o Senhor não abandona, mas o Senhor vai atrás, o Senhor restaura, o Senhor usa, o Senhor abençoa, o Senhor protege. Te louvamos pela maneira maravilhosa como o Evangelho alcança muitas vidas, alcança muitas almas, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra possa alcançar muitas vidas neste dia. Muitas pessoas, ó Deus, possam crer em Jesus Cristo, possam crer que a Sua palavra é a verdade, que a Sua palavra transforma vidas, que a Tua palavra restaura pessoas que estão em pecado, para viver uma nova vida, para honrar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós clamamos uma obra de avivamento em nós, em nossa igreja, e através de nossa igreja, para muitas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, possa cumprir o Teu propósito em nossos corações, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo,
seja sobre vós hoje e sempre. Amém.